Ele jurou que não era ciumento, até o dia em que me viu com aquela roupa no espelho. Eu estava em frente ao espelho do quarto, quando senti o peso do silêncio atrás de mim. Não era um silêncio comum, daqueles que preenchem os espaços entre duas pessoas confortáveis uma com a outra. Era denso, carregado, como se o ar tivesse engrossado de repente. O vestido vinho abraçava meu corpo de um jeito que me fazia sentir poderosa. Eu havia comprado aquela peça 3 meses atrás, num impulso raro para alguém como eu. Isabel, a bancária de rotina, a mulher que sempre escolhia o seguro, o discreto, o aprovado. Mas naquele dia, algo dentro de mim pediu ousadia, e eu atendi. Ajeitei o decote, passei a mão pela cintura justa do tecido e sorri para minha própria imagem. Fazia tempo que não me sentia assim. Bonita, inteira, minha. Você vai assim? A voz de Bruno cortou o momento como uma lâmina fria. Virei-me devagar. Ele estava encostado no batente da porta, os braços cruzados sobre o peito, o maxilar tenso. Aquele sorriso calmo que eu tanto amava não estava lá. No lugar, havia algo que eu nunca tinha visto antes nos olhos dele. Desconfiança. Vou, respondi, tentando manter a leveza na voz. É a festa da turma da faculdade, lembra? Te contei semana passada. Bruno deu 2 passos para dentro do quarto, os olhos percorrendo meu corpo de cima a baixo. Não era um olhar de admiração, era de avaliação, de julgamento. Não é sobre você, Isa, ele começou, com aquele tom que fingia ser racional. É sobre os caras que vão estar lá. Você sabe como o homem pensa? Senti meu estômago revirar. Quantas vezes eu já tinha ouvido essa frase? E não é sobre você, como se eu fosse apenas um objeto passivo no mundo, sem vontade, sem voz, sem direito de existir da forma que eu quisesse. Bruno, é só uma roupa, falei, respirando fundo. E são meus amigos, pessoas que eu conheço há anos. Ele soltou um riso curto, amargo. Amigos? Claro, tipo o Rafa. O nome dele saiu como uma acusação. Rafa era um colega da época da faculdade. Alguém com quem eu dividia trabalhos em grupo e risadas no intervalo das aulas. Nada além disso. Mas Bruno sempre olhava para ele com uma desconfiança que eu nunca entendi. O que o Rafa tem a ver com isso? Perguntei, sentindo a irritação subir pela garganta. Nada. Só acho engraçado você querer ir numa festa justamente onde ele vai estar. Bruno deu de ombros, mas o tom era cortante. E com essa roupa, aquilo me atingiu como um soco. Não pela força, mas pela injustiça. Eu estava ali, empolgada, feliz por sair um pouco da rotina, e ele conseguia transformar tudo em algo sujo, suspeito, errado. Eu não vou discutir isso com você, falei, pegando minha bolsa e passando por ele em direção à porta. Isa, espera. Ele segurou meu braço, não com força, mas com insistência. Eu só me preocupo com você, tá? Sei que você não faz nada errado. Mas os outros o quê, Bruno? Virei para encará-lo. Os outros vão me desrespeitar? Vão me assediar? E a solução é eu me esconder? Mudar quem eu sou? Ele abriu a boca para responder, mas nada saiu, porque ele sabia que não tinha argumento, que o problema nunca foi minha roupa, nem os outros homens. O problema era ele. Era o controle disfarçado de cuidado. Era o ciúme mascarado de proteção. Soltei meu braço do aperto dele e saí do apartamento sem olhar para trás. No caminho para a festa, minha mente não parava. 3 anos. 3 anos ao lado de um homem que jurava ser diferente, que dizia confiar em mim, que se orgulhava de não ser daqueles caras ciumentos. E tudo desmoronou por causa de um vestido. Ou melhor, por causa da liberdade que aquele vestido representava. Quando cheguei ao salão, a música já tocava alta e as pessoas riam, dançavam, se abraçavam. Era reconfortante estar ali, cercada de rostos conhecidos, longe daquele clima pesado que Bruno havia criado. Foi quando o vi. Rafa estava perto do bar, com aquele sorriso largo e genuíno que sempre iluminava qualquer ambiente. Quando nossos olhos se encontraram, ele acenou e veio na minha direção. Isabel! Ele abriu os braços e me envolveu num abraço caloroso. Você está linda, como sempre. E pela primeira vez naquela noite, eu acreditei. A festa seguiu seu curso natural, mas eu não conseguia me soltar completamente. Mesmo rindo das piadas de Rafa, mesmo dançando ao som de sucessos antigos que nos faziam viajar no tempo,
Uma parte de mim ainda estava naquele quarto, diante do espelho, ouvindo a voz de Bruno me questionando. Você está bem? Rafa perguntou, inclinando-se para que eu o ouvisse melhor acima da música. Forcei um sorriso. Estou, sim. Por quê? Ele me olhou daquele jeito que sempre teve, como se enxergasse além das palavras. Rafa nunca foi de insistir, mas também nunca foi de fingir que não percebia as coisas. Porque você está aqui, mas não está, ele respondeu, com uma sinceridade desarmante. E conheço você tempo suficiente para saber quando algo está pesando. Respirei fundo. Parte de mim queria contar, desabafar, jogar para fora toda aquela frustração que vinha crescendo silenciosamente há meses. Mas outra parte, aquela que ainda tentava proteger Bruno, que ainda queria acreditar que era só um mal-entendido, me segurou. É só cansaço. Menti. Semana puxada no banco. Rafa assentiu, mas seus olhos diziam que ele não tinha comprado a desculpa. Mesmo assim, respeitou meu silêncio. E foi exatamente isso, o respeito pelo meu espaço, pela minha escolha de não falar, que me fez perceber o quanto eu estava acostumada com o oposto. Bruno nunca respeitava meus silêncios. Ele os invadia, os interrogava, os transformava em provas contra mim. A noite avançou e, quando finalmente cheguei em casa, era quase meia-noite. Assim que abri a porta, encontrei Bruno sentado no sofá, o celular na mão, a expressão fechada. Chegou tarde, ele disse, sem levantar os olhos. A festa acabou agora, respondi, tirando os sapatos e sentindo meus pés agradecerem. Viu o Rafa lá? A pergunta veio rápida, afiada. Parei no meio da sala e o encarei. Vi. Conversamos. Como amigos fazem. Bruno finalmente ergueu o olhar. Havia algo novo ali. Algo que me assustou. Raiva contida. Uma espécie de fúria silenciosa que ele tentava disfarçar com frieza. Amigos. Ele repetiu, como se a palavra fosse ridícula. Você sabe que ele sempre teve uma queda por você, né? Bruno, pelo amor de Deus. Comecei, mas ele me cortou. Não, Isabel. Eu vi a forma como ele te olhava naquela época. Eu não sou cego. E você, inocente, acha que é só amizade? Sentiu o sangue ferver. Como ele ousava distorcer algo tão puro, tão simples. Como ele conseguia transformar cada gesto meu em traição, cada sorriso em conspiração. Você está projetando suas inseguranças em mim, falei, a voz trêmula de raiva contida. E eu estou cansada disso. Bruno se levantou, os punhos cerrados ao lado do corpo. Insegurança? Eu te dou liberdade, Isabel. Te deixo sair, fazer o que quiser. E mesmo assim você me trata como se eu fosse um vilão. Liberdade? Repeti, incrédula. Você acha que está me dando liberdade? Bruno, liberdade não é algo que você dá ou tira. Ela já é minha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pela primeira vez, eu tinha dito em voz alta o que sentia há tanto tempo. E pela primeira vez, vi Bruno sem resposta. Ele deu um passo para trás, passou a mão pelos cabelos e desviou o olhar. Eu não quero brigar, ele murmurou, a voz subitamente baixa. Só quero que você me entenda. E eu quero que você me entenda. Rebati, sentindo as lágrimas queimarem nos olhos. Que você confie em mim de verdade, não só da boca para fora. Bruno não respondeu. Apenas pegou as chaves do carro e saiu, batendo a porta atrás de si. Fiquei ali, sozinha no meio da sala. O vestido vinho agora parecendo pesado demais. Sentei no sofá, abracei os joelhos contra o peito e deixei as lágrimas caírem. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de Rafa. Espero que tenha chegado bem. Foi bom te ver hoje. Você iluminou a festa. Algo dentro de mim se aqueceu. Não era paixão, não era desejo. Era reconhecimento. Era ser vista, apreciada, respeitada, sem condições, sem cobranças, sem jogos. Respondi um simples obrigada e deitei no sofá, ainda vestida, ainda exausta. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, repassando cada palavra, cada olhar, cada silêncio, e uma certeza começou a se formar no fundo do meu peito, ainda tímida, ainda assustadora, mas impossível de ignorar. Eu não podia mais continuar assim. Algo precisava mudar. E talvez, pela primeira vez, esse algo fosse eu. Os dias seguintes foram um jogo de silêncios e palavras escolhidas a dedo.
Bruno voltou para casa na manhã seguinte com um buquê de flores e um pedido de desculpas que soou ensaiado demais, para ser sincero. Aceitei as flores, mas não o perdão que ele esperava receber automaticamente. As coisas entre nós ficaram tensas, como um fio esticado ao máximo, pronto para romper a qualquer momento. Ele tentava ser atencioso, mas cada gesto vinha carregado de expectativa, como se estivesse cumprindo um protocolo para me reconquistar, não porque genuinamente entendia onde tinha errado. No banco, eu me perdia nas planilhas e nos atendimentos aos clientes. Era mais fácil focar nos números, nas metas, nas demandas burocráticas do que encarar o vazio que crescia dentro de mim. Minha colega Flávia notou. "Menina, você está com cara de quem não dorme há dias", ela comentou durante o intervalo do almoço, mexendo o café com uma colherinha de plástico. "É o Bruno?" Flávia me conhecia desde que entrei na agência, há 5 anos. Era daquelas amigas diretas, sem rodeios, que diziam o que precisava ser dito mesmo quando doía. Suspirei. "Não sei mais, Flá. Às vezes eu olho para ele e não reconheço quem está ali. Ou pior, reconheço, e percebo que sempre foi assim. Eu que não queria ver." Ela tomou um gole do café e me olhou com aquela expressão de quem já passou por algo parecido. "Sabe o que é mais triste? A gente se acostuma, com as cobranças, com os ciúmes disfarçados de cuidado, com aquela sensação de estar sempre se justificando. Até que um dia, a gente esquece quem era antes de tudo isso." As palavras dela ecoaram dentro de mim por horas. Será que eu tinha esquecido quem eu era? A Isabel de 3 anos atrás era mais leve, ria mais fácil, não media cada roupa, cada palavra, cada saída. Quando foi que eu tinha deixado de ser eu? Naquela noite, Bruno sugeriu que jantássemos fora. Escolheu um restaurante italiano no Recife Antigo, um lugar que costumávamos frequentar no início do namoro. Percebi a tentativa de resgatar algo que já não existia mais. Durante o jantar, ele foi gentil, atencioso, perguntou sobre meu dia. Mas havia algo forçado em tudo aquilo, como se estivéssemos representando um casal feliz para uma plateia invisível. "Isa, eu sei que as coisas não estão fáceis entre a gente." Ele começou, girando o vinho na taça. "Mas eu quero que você saiba que estou tentando. De verdade." "Tentando o quê, exatamente?" perguntei, baixando o garfo. Ele pareceu surpreso com minha franqueza. "Ser melhor, para você, para nós. Bruno, você não vê que esse é o problema?" Senti a frustração subir. "Você quer ser melhor, mas não entende o que precisa mudar. Você acha que é só me trazer flores, me levar para jantar, e tudo volta ao normal. Então me diz." Ele se inclinou para a frente, a voz baixa, mas tensa. "O que eu preciso fazer? Porque eu juro, Isa, eu não sei mais." Olhei para aquele homem que um dia eu amei com tanta certeza. Ele parecia genuinamente perdido, mas havia uma diferença entre estar perdido e estar disposto a encontrar o caminho. Bruno queria que eu desenhasse o mapa para ele, que eu fizesse o trabalho emocional que só ele podia fazer. "Você precisa confiar em mim", respondi, simples e diretamente. De verdade, sem cobranças, sem interrogatórios, sem transformar cada coisa que eu faço em motivo de suspeita. Ele ficou em silêncio por um longo momento, os olhos fixos no prato. "Eu confio em você", murmurou finalmente. "Só não confio nos outros." "Isso não é confiança, Bruno. É controle." A palavra ficou suspensa no ar entre nós, pesada e inegável. Vi algo se romper nos olhos dele, talvez a última ilusão de que conseguiria me convencer do contrário. Terminamos o jantar em silêncio. Quando chegamos em casa, meu celular vibrou. Era Rafa novamente. Nos últimos dias, tínhamos trocado algumas mensagens. Nada demais, apenas conversas casuais sobre trabalho, sobre a cidade, sobre memórias da faculdade. Mas cada mensagem dele me fazia sorrir de um jeito que eu tinha esquecido que era possível. "Sei que é meio em cima da hora, mas tem um show de música pernambucana amanhã na Rua da Moeda. Produção minha. Vai ser intimista, bonito. Você vem?" Olhei para Bruno, que já estava no quarto trocando de roupa, e senti algo dentro de mim tomar uma decisão antes mesmo que minha mente racionalizasse. Respondi: "Vou sim." "Que horas?" Não contei para Bruno. Não porque estivesse escondendo, mas porque eu estava cansada de pedir permissão, cansada de me justificar, cansada de viver como se cada passo meu precisasse de aprovação. Naquela noite, deitada ao lado de Bruno, que dormia profundamente, olhei para o teto e senti uma clareza dolorosa. Eu já tinha feito minha escolha.
Só ainda não tinha coragem de admitir. Cheguei à Rua da Moeda quando o sol já se punha, pintando o céu de laranja e rosa sobre os casarões coloniais. O som de um cavaquinho sendo afinado ecoava pelas pedras antigas, misturando-se ao burburinho das pessoas que chegavam para o show. Havia algo mágico naquele momento. A sensação de estar fazendo algo só meu, sem explicações, sem peso. Rafa me viu de longe e acenou, o sorriso estampado no rosto. Ele vestia uma camisa de linho clara e tinha aquele ar descontraído de quem estava em seu elemento. Quando me aproximei, ele me envolveu num abraço rápido, mas caloroso. "Que bom que você veio", disse ele, os olhos brilhando de genuína alegria. "Hoje vai ser especial." E foi. A apresentação aconteceu num pequeno pátio cercado por paredes de taipa, iluminado apenas por lamparinas e luzes de Natal que criavam uma atmosfera íntima e acolhedora. O cantor era um senhor de cabelos brancos que tocava músicas de Alceu Valença e Lenine com uma sensibilidade que me arrepiou a pele. Rafa ficou ao meu lado durante todo o show, às vezes comentando baixinho sobre alguma curiosidade da produção, outras vezes apenas compartilhando o silêncio respeitoso que a música pedia. Quando o músico começou a tocar Anunciação, senti as lágrimas queimarem meus olhos. Não era pela música em si, mas por tudo que ela representava naquele momento. A beleza de estar presente, de sentir, de simplesmente ser sem medo de julgamento. Rafa percebeu. Ele sempre percebia. "Você está bem?" sussurrou, inclinando-se levemente em minha direção. Assenti, enxugando discretamente uma lágrima que escapou. "Estou. É que faz tempo que eu não me sinto tão leve." Ele não perguntou mais nada, apenas colocou a mão de leve sobre a minha, num gesto tão simples e respeitoso que me fez perceber a diferença gritante entre carinho e possessão. Quando o show terminou, Rafa sugeriu que caminhássemos até o Marco Zero. Aceitei sem pensar duas vezes. A noite estava agradável, com aquela brisa que vem do mar e carrega o cheiro de maresia e história. "Obrigada por me chamar", falei enquanto andávamos lado a lado. Eu precisava disso mais do que imaginava. "Eu sei como é ficar preso na rotina", Rafa respondeu, as mãos nos bolsos. "Às vezes a gente esquece que a vida pode ser mais leve, que a gente pode escolher momentos bonitos." Paramos diante do rio Capibaribe, observando as luzes da cidade se refletindo na água escura. Por um longo momento, ficamos apenas ali, em silêncio confortável. "Posso te fazer uma pergunta?" Rafa quebrou o silêncio, a voz hesitante. "Claro. Você é feliz?" A pergunta me pegou desprevenida, não pela curiosidade dele, mas porque eu não sabia responder. Quando foi a última vez que alguém tinha me perguntado isso de verdade, esperando uma resposta honesta? Eu comecei, mas as palavras travaram na garganta. "Eu não sei. Acho que esqueci o que é ser feliz de verdade." Rafa se virou para mim, o rosto iluminado pela luz fraca dos postes. "Você merece ser feliz, Isabel, do jeito que você é, com suas roupas, suas escolhas, sua liberdade. Você não precisa se diminuir para caber no amor de ninguém." Aquelas palavras entraram em mim como uma chave, virando numa fechadura enferrujada. Algo se abriu. Algo que eu tinha trancado há tanto tempo por medo, por comodismo, por acreditar que amor era sacrifício. "Como você faz isso?" perguntei, a voz embargada. "Fazer o quê?" "Dizer exatamente o que eu preciso ouvir sem nem perceber." Rafa sorriu, um sorriso triste e bonito ao mesmo tempo. "Porque eu te vejo, Isa, de verdade, e sempre vi. Desde a faculdade, quando você ria sem medo, quando tinha opiniões fortes, quando era inteira. Eu senti falta dessa Isabel. Meu coração disparou. Não era atração física, não era tesão, era reconhecimento. Era ser vista, inteira e verdadeira, sem máscaras ou ajustes. Quando cheguei em casa, era quase meia-noite. Bruno estava acordado, sentado no sofá com o controle remoto na mão. A TV ligada em algum programa que ele claramente não estava assistindo. "Onde você estava?" ele perguntou, a voz controlada demais. "Fui num show no Recife Antigo", respondi, tirando a bolsa do ombro. "E não achou importante me avisar?" Respirei fundo. Ali estava novamente. A cobrança, o interrogatório, a necessidade de prestação de contas. "Bruno, eu não preciso te avisar cada passo que dou." Ele se levantou, o maxilar tenso. Estava com ele, não estava? Com o Rafa. Não neguei. Não menti. Apenas o encarei. Estava. Como amigos. Mas mesmo que fosse diferente,
Isso não mudaria o fato de que você e eu temos um problema muito maior que qualquer outra pessoa. E que problema é esse? Ele avançou um passo, a voz subindo. Que você não confia em mim, que você me ama do jeito que você quer que eu seja, não do jeito que eu sou. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Vi as palavras atingirem Bruno como pedras, uma após a outra. Ele abriu a boca para responder, mas eu não deixei. Eu cansei, Bruno. Cansei de me justificar, de me sentir culpada por ser quem eu sou. E cansei de esperar que você mude quando fica claro que você não quer mudar. Você só quer que eu me adapte. Isabel, não faz isso. A voz dele quebrou. Por favor. Mas minha decisão já estava tomada. Tinha sido tomada há dias, talvez semanas. Eu só precisava de coragem para dizer em voz alta: eu acho que a gente precisa terminar. As 2 semanas seguintes foram as mais difíceis da minha vida. Não pela falta de Bruno. Curiosamente, era justamente a ausência dele que me trazia alívio. O difícil era lidar com a culpa que eu não deveria sentir, mas que insistia em me visitar nas madrugadas silenciosas. Bruno tentou reverter a situação. Mandou mensagens longas, declarações apaixonadas, promessas de mudança que eu já não acreditava mais. Bloqueei o número dele depois que apareceu na porta da minha casa pela 3ª vez, com os olhos vermelhos e um discurso ensaiado sobre como eu era o amor da vida dele. Se eu sou o amor da sua vida, eu disse, ainda na porta, sem deixá-lo entrar. Por que você nunca me respeitou? Ele não soube responder, apenas foi embora. E dessa vez, não voltou. Contei tudo para minha mãe num domingo à tarde, enquanto descascávamos batatas na cozinha dela. Ela me ouviu em silêncio, com aquela sabedoria de quem já viveu o suficiente para entender que algumas dores são necessárias. Minha filha, ela disse, segurando minha mão sobre a pia, amor não é prisão, e você não precisa se fazer pequena para caber na vida de ninguém. Chorei ali, nos braços dela, como não chorava desde criança, e pela primeira vez, não foi de tristeza. Foi de libertação. Rafa manteve distância respeitosa durante esse período. Mandava mensagens curtas, checando como eu estava, mas sem pressionar, sem cobrar nada. Era reconfortante saber que ele estava ali, mas também que não me via como um projeto de salvação ou uma conquista a ser feita. Foi ele quem me convidou para caminhar na praia do Pina num sábado de manhã. O mar estava calmo, quase sem ondas, e o sol nascia pintando o horizonte de dourado. Como você está? Ele perguntou enquanto caminhávamos descalços na areia molhada. Melhor, respondi. E era verdade. Mais leve, como se eu tivesse tirado uma mochila cheia de pedras das costas. Rafa sorriu. Você parece diferente. Tem um brilho no olhar que eu não via há tempos. É porque eu voltei a me sentir eu mesma. Falei, parando para olhar o mar. Sabe aquela sensação de que você passou tanto tempo sendo quem os outros esperavam que você fosse? Que esqueceu quem realmente era? Eu me reencontrei. Ele ficou ao meu lado, os olhos também fixos no horizonte. Eu sempre te vi, Isa. Sempre soube quem você era. E é por isso que eu esperei. Virei-me para ele, o coração acelerado. Esperou o quê? Que você se enxergasse também. Rafa respondeu, finalmente me olhando. Porque eu não queria te ter pela metade. Não queria que você viesse para mim como fuga ou por carência. Eu queria que você viesse inteira, livre, dona de si. As lágrimas vieram novamente, mas dessa vez eram diferentes. Não eram de dor ou de medo. Eram de reconhecimento, de gratidão, de algo novo nascendo. E se eu te dissesse que agora eu estou? Perguntei, a voz trêmula. Inteira, livre, pronta. Rafa deu um passo à frente. Ergueu a mão e afastou uma mecha de cabelo do meu rosto com uma delicadeza que me desarma. Então eu diria que eu estou aqui, e que não vou a lugar nenhum. Ele me beijou ali, com o som das ondas ao fundo e o sol nascendo sobre nós. E pela primeira vez em anos, eu me senti em casa. Não num lugar, mas em mim mesma. Os meses seguintes foram de reconstrução. Voltei a usar as roupas que eu gostava sem medo de julgamento. Saí com minhas amigas sem precisar dar satisfação. Rafa e eu começamos a namorar, mas de um jeito diferente. Ele não me completava, porque eu já era completa. Ele apenas caminhava ao meu lado. Guardei o vestido vinho no armário como um símbolo, não do dia em que tudo desmoronou, mas do dia em que eu me vi no espelho e decidi não mentir mais para mim mesma. Aprendi que amor verdadeiro não te diminui, não te controla, não te faz duvidar de quem você é. Amor verdadeiro te vê, te respeita e te celebra.
exatamente como você é. Hoje, quando passo em frente ao espelho, não vejo mais uma mulher tentando se encaixar. Vejo Isabel, forte, livre e finalmente em paz. E isso, percebi, vale mais do que qualquer relacionamento que me peça para ser menos do que eu sou, porque eu aprendi da forma mais dolorosa possível. A pessoa certa nunca vai te pedir para apagar sua luz. Ela vai trazer uma vela e iluminar o caminho ao seu lado. E quando olho para Rafa, vejo exatamente isso. Não alguém que me salvou, mas alguém que me viu quando eu ainda estava aprendendo a me enxergar. O vestido vinho ainda está lá, pendurado no armário. De vez em quando eu o uso, não para ninguém, mas para mim, para lembrar que a mulher que eu vejo no espelho não precisa de aprovação, ela só precisa ser verdadeira. E isso, finalmente, eu sou. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.